conosco, em mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos diante da mesa do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do presbítero Santos, que esteve aí conduzindo esta primeira parte litúrgica do nosso culto. E eu quero convidar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8, no verso número 12. E à medida em que você encontrar esse texto, vamos ficar de pé para todos juntos lermos. João capítulo 8, verso de número 12. Na nossa segunda Santa Ceia de 2026, o Senhor tem nos dado o privilégio de aprendermos e refletirmos sobre os Eu Sou de Jesus. E hoje vamos falar sobre Jesus, a luz do mundo. Diz assim a palavra de Deus. Vamos todos juntos ler. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e para nela meditarmos e crescermos e sermos instruídos, também recomendados, pois nosso interesse, Pai, é estar atentos ao que Tu tens a dizer ao nosso coração. Quero te rogar, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas falar com poder a todos nós. Não viemos aqui por acaso nessa noite. Guarda-nos das distrações. Guarda-nos, Senhor, das preocupações externas. Que esteja o nosso coração agora preocupado e reverentemente atento aos Teus ensinamentos. Como acabamos de cantar, queremos escolher a boa parte. Blinda e proteja-nos, Senhor, dos assédios do inimigo, a fim de que estejamos, Senhor, com o nosso tesouro sendo cultivado, que é a Tua palavra crescente em nossa vida, em nosso coração. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A escuridão sempre foi objeto de terror na experiência humana. Não diferente disso, muitos de nós, ainda quando crianças, com ou sem a influência da cultura secular, que muito nos coloca ou pinta o ambiente da escuridão como um ambiente natural do medo. Mas nós crescemos com esse medo do escuro, naturalmente, até na consciência, na sabedoria, nos libertarmos disso para entendermos as circunstâncias que realmente devem nos trazer temor ao coração. Antes da eletricidade, como vocês sabem, a noite impunha a toda a humanidade uma série de limites, uma série de dificuldades, paralisava atividades, expunha também fragilidades do homem. E há quem diga que naquele tempo ainda era muito melhor de se viver. E eu concordo. Mas ainda hoje, a ausência da luz desorienta, confunde, vulnerabiliza a experiência. Algo semelhante acontece e me chamou bastante atenção ao me debruçar para preparar esse estudo, para preparar essa mensagem, esse sermão de Santa Ceia, sobre a realidade climática da luz. E quando olhamos para a região dos Árticos, dentro do planeta Terra, o inverno impõe meses de escuridão, sem interrupção, quase que contínua, e com pequenos períodos de luz solar, que vocês conhecem como solstício de inverno. Em localidades, por exemplo, do Círculo Polar Ártico, o Sol pode desaparecer no horizonte por mais de 60 dias durante o inverno. 60 dias, 2 meses de total treva, criando um fenômeno conhecido como a noite polar, a noite sem fim. No documentário Into the Dark, Dentro do Escuro, que é uma produção documentária
que explora a experiência humana e científica durante a noite polar, que é esse tempo de 60 dias de escuridão, em Tromsø, na Noruega. Um morador chamado Erik Nielsen, que vivia lá, certa vez prestou o seguinte depoimento, descrevendo, depois de 30 anos de vivência da noite polar, ano após ano, naquele impacto de escuridão prolongada, disse, abre aspas, depois de semanas, disse Erik, sem ver o sol acima do horizonte, as pessoas começaram a sentir a escuridão também no corpo e na alma. É um teste à paciência e à esperança, mas quando chega o primeiro nascer do sol, após o solstício de inverno, a comunidade inteira se reúne, muitos choram de alegria. É como se a própria vida retornasse àquela cidade de Tromsø, na Noruega. É porque a ausência prolongada de luz, os estudos já comprovam isto claramente, não é apenas, ou não traz apenas consequências físicas. É um detalhe que, além de ambiental, interfere profundamente no humor. A luz interfere também no ritmo circadiano, ou ciclo circadiano, na vida emocional das pessoas. E quando a luz finalmente retorna, como no contexto de Tromsø, na Noruega, ela não é só vista, ela é celebrada. O que é a luz e o que tem sido a luz para nós? Compartilhando o nosso clima aqui um tanto peculiar da Amazônia equatorial, poderia ser que você, traído por uma fácil negociação, aceitasse passar um período em Tromsø, na Noruega, na noite polar. Pastor, vai ser uma maravilha, porque aqui eu podia até emprestar 30% do sol daqui para lá, que não ia fazer falta. Mas a verdade, queridos, é que a Bíblia revela que a maior escuridão da humanidade não é de 60 dias em escuro em Tromsø, ou não é também uma questão climática. A maior escuridão da humanidade é espiritual. Desde a queda, o homem está absorto em trevas morais. O homem está numa noite polar que não tem fim. Uma noite ártica, aguardando o seu solstício de inverno que jamais aparece, a não ser pela intervenção do próprio Criador do sol, da luz, de tudo que há. Ele enxerga o homem caído, mas não vê nada à sua frente. Ele pensa, mas não compreende, não distingue o que está sendo apresentado a ele. Ele vive, mas não conhece a verdadeira vida quando está, por circunstância da queda, nessas trevas sem fim, espiritualmente falando. É justamente com esse contexto que nossa segunda mensagem da série de 16 mensagens sobre os Eu Sou de Jesus aborda hoje Jesus como a luz do mundo. Cada declaração que vamos ver, como esta também, não carrega apenas uma expressão de quem Jesus é, mas é uma declaração da sua natureza divina, do que ele é para nós e revela-nos também a nossa principal necessidade. No mês passado falamos sobre o pão, o alimento. Hoje queremos falar sobre a luz, que também para nós é primordial. Depois da fome da alma, ali apresentada no contexto de Jesus como pão da vida, agora encontramos outro drama humano universal, relativo e concorrido em todas as nossas vidas, que é a escuridão da alma. O contexto imediato desse texto nos apresenta Jesus, veja só, festejando com seus irmãos e seus discípulos a festa dos tabernáculos, que para o povo judeu, a cerimônia do Levítico, e aqui essa ocasião é apresentada no capítulo 7, versos de 10 a 13. Nós estamos no capítulo 8, que é consequente do ambiente onde Jesus está, com os seus discípulos celebrando a festa dos tabernáculos. E veja só, na festa dos tabernáculos, no rito cerimonial judaico, grandes candelabros eram colocados pelos judeus daqueles dias para iluminar o pátio do templo, lembrando a coluna de fogo no deserto que guiou o povo na sua peregrinação de 4 décadas até a terra de Canaã. E naquela cerimonialidade judaica,
naquele ambiente de cerimônias, pensando nos candelabros, na luz que iluminava o pátio do templo, Jesus olha para os discípulos e, sabendo também ali da inquirição e da tentativa de pegá-lo em tropeço para antecipar a sua prisão e martírio, e eles não sabiam na realidade que o próprio Deus já havia estabelecido o pleno tempo em que isso aconteceria, que também não seria martírio, era propósito redentor. Ele diz a eles de forma surpreendente: eu sou a luz do mundo. Não os candelabros, não as colunas de fogo que apresentavam apenas uma parte do todo. Eu sou a luz do mundo. Ele não disse, eu trago luz para o mundo. Também não disse, eu farei brotar a luz no mundo. Não diz isso. Eu sou a luz do mundo. Ele não se apresenta como um guia moral apenas. Jesus é a própria revelação salvadora de Deus. Ele não foi um grande homem. Ele foi o melhor dos homens que já existiu. E porque era totalmente Deus e totalmente homem, fazendo-se carne, vivendo as tentações e vencendo-as com a palavra, nos dando com a sua obra o exemplo para seguirmos e imitarmos a luz no que Cristo aqui nos apresenta neste tão pequeno, mas profundo versículo. Não é um conceito, não é um sol que aparece de 60 dias num contexto climático. A luz aqui é uma pessoa. Como dizia John Stott, Cristo não veio para nos ensinar sobre Deus, mas para brilhar como a própria presença de Deus em meio às trevas da indignidade humana. E dentro desse contexto, meus irmãos, queremos nessa noite, de maneira breve, olhar para 3 aspectos que aqui nesse versículo 12 de João, capítulo 8, que eu preciso que você esteja aí bem atento, com a sua Bíblia aberta, nos são apresentados. Em primeiro lugar, a luz representa uma ordem. A luz ali representa uma ordem. Haja luz. E nesse contexto, quando Jesus declara ser a luz do mundo, ele reivindica ser a autorrevelação de Deus encarnada. Ele não é só um profeta iluminado, ele não é um portador da luz, ele é o próprio Deus revelando-se de forma visível e acessível. A luz que vem de Deus é a revelação de Deus, do próprio Deus encarnado. Em João capítulo 1, nesse mesmo evangelho, o evangelho dos sinais, capítulo 1, verso 4 e 5, João vai nos testificar que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele acrescenta nos versos 4 e 5, que a vida era a luz dos homens. Que vida era essa? Cristo. E na sua obra, com o compromisso de nos apresentar também a expressão exata do ser de Deus. Abra comigo também a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, no verso número 6. E vamos ver o que nos diz também a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, verso número 6. Que assim nos diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, a luz nas Escrituras sempre foi associada à presença e revelação de Deus. Assim, da mesma forma, quando os profetas do Antigo Testamento tinham visões teofânicas a respeito do trono de Deus,
com glórias resplandecentes, a figura dos anjos em Ezequiel e também em Isaías 6, 1 a 8, cobrindo seus olhos para que a glória, leia-se, a luz proveniente de uma fonte inesgotável que é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, poderia tirar toda a visão. Tamanha era a sua resplandecência. Quando Moisés passa naquele período ali com o Senhor recebendo da sua própria mão as leis ao povo, ali também desce ele com a sua face resplandecendo. Tamanho o poder de influência dessa luz de uma fonte inexplicável que é o Senhor. Aliás, sendo ele a própria luz e não a fonte dela, quando Cristo, também no Monte da Transfiguração, repetindo esse episódio, agora na nova aliança, ao lado do próprio Moisés e também de Elias, desce ele de lá, encontra-se ele lá, melhor dizendo, com seus discípulos, também com a sua face brilhando. E eu não posso deixar de recordar também, para que não fiquemos nesses dois únicos exemplos, quando Estevão está diante do Sinédrio, defendendo-se das acusações que falsamente levantaram contra ele por pregar o Evangelho e viver a Cristo, e pregar com ousadia a doutrina em Jerusalém, lá, enquanto rilhavam os dentes por ele testemunhar com tanta precisão e segurança a respeito da fé em Cristo, eles olhavam para ele e diziam que tinha um rosto como de anjo, porque também resplandecia, tamanha a presença do Espírito Santo com aquele que foi o primeiro mártir da igreja. Deus, ele reivindica, e em Cristo ser a autorrevelação encarnada. Não é um profeta, não foi um grande mestre. Tudo isto é consequência do fato de ele ser a luz de Deus, o próprio Deus, visto, testemunhado. Vimos a sua glória, diz o próprio João, e vimos como do unigênito do Pai. Glória do unigênito do Pai. A luz, meus irmãos, pode nos impactar de formas positivas, negativas, como nos exemplos que trouxemos aqui na ilustração dessa mensagem. Porém, não podemos perder de vista, não podemos esquecer que não há como compararmos as propriedades benéficas da luz em Tronso, na Noruega, em circunstâncias também de frio extremo, quando o sol é celebrado, como na citação que fizemos, com a luz de Cristo, que traz para nós a revelação de Deus para as nossas vidas. Fora de Cristo, toda tentativa de conhecer a Deus termina em sombras, escuridão e distorções. Quando a gente pensa que vai alcançar algo sem Cristo, é exatamente aí que nós estamos sendo guiados para a esfera do engano, para a rota da perdição, porque somente em Cristo podemos ver a verdadeira luz evidenciada. Hermann Bavinck, escrevendo a esse respeito, dizia na Dogmática Reformada que em Cristo o Deus invisível se torna visível e a luz inacessível se aproxima do grande pecador, do maior deles, porque essa luz é Cristo. Eu sou a luz do mundo. Mas essa luz, meus irmãos, ela, além de revelar divinamente a Cristo, ela também expõe e transforma. O fim das trevas está associado ao início da luz. No verso 12, na parte B, vamos novamente voltar para o nosso texto principal. No começo diz ele, eu sou a luz do mundo. E completa, quem me segue não andará nas trevas. A luz, ela dá fim às trevas. A luz, ela encerra a escuridão. A luz, ela não apenas orienta, queridos, ela revela. A luz, ela não apenas mostra o caminho, aponta a direção, mas ela também expõe o que estava escondido. É com a luz no objeto que podemos observar as suas piores imperfeições. É com a luz diante de nós que nós somos também escancarados da nossa própria miséria. E é por isso que muitos rejeitam a luz,
Porque preferem a ilusão confortável das penumbras, do escuro, das trevas, onde não se pode ver a nossa morte, onde não se pode sentir, onde não se pode notar a nossa putrefação, a nossa caminhada de inferno. Nas trevas, tudo está bom, porque à vista não se foi colocado. Seguir a Cristo implica obrigatoriamente na saída das trevas para o pecado. E isso não é nenhuma decisão que você tome. É uma obra que Ele realiza em você, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas que nos impedem de enxergar. A luz expõe, mas também transforma. A luz que é Cristo não é um conceito, nem uma grandeza, uma força da natureza. É uma pessoa. Expõe e transforma. Tira-nos do auto-engano. Tira-nos da falsa autonomia. Tira-nos da nossa arrogância. Tira-nos da nossa autossuficiência. A luz, sendo Cristo, não apenas consola, não apenas conforta, também confronta, apresenta, deixa às claras. A luz expõe, confronta, tira de nós o ambiente do conforto do pecado. O crente peca, lógico. Lógico que peca sempre. Por isso que a gente confessa os nossos pecados diante do Senhor. Mas o crente, ele nunca mais peca em paz. Ele nunca mais peca tranquilo. Porque está com a luz em cima dele. Eu estou vendo o que eu estou fazendo. Eu sei aonde estou falhando. Porém, meus irmãos, esta confrontação gerada da luz, ela é também salvadora. Ela é também redentora. Em João capítulo 3, 19 a 21, o apóstolo João nos apresenta essa mesma realidade, novamente chamando a atenção para essa realidade da luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em Efésios 5, verso 8, Paulo vai mencionar também essa circunstância de transformação operada pela luz. Outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. A presença da luz de Cristo não deixa jamais a nossa vida como ela está. Tem se investido um tempo em defender nas redes sociais, nos meios de local de fala, um evangelho que não implica em mudança, em transformação, que não combate o pecado, que não defende e oferta transformação. Porém, esse evangelho não vale nada. Esse evangelho não tem valor algum se te mantém do mesmo jeito que você entrou nele. Se te mantém do mesmo jeito todo domingo, quando você ouve a sua palavra e não sente que aquela palavra é para ti, é sempre para o outro. É sempre para alguém. O pastor está falando de alguém, né? Nunca de mim. Porém, na realidade, meus irmãos, o pastor, quando prepara um sermão, não está pensando em ninguém. Está pensando em ser obediente à voz de Deus. Mas o Senhor, esse eu garanto a você, conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas realidades, de todos nós. Então o sermão sempre é para você, como sempre é para mim também. A luz não nos deixa alternativa. Apresenta-nos de forma clara quem é Cristo e quem somos nós. Nunca deixando a nossa vida como ela estava. Dissipa as trevas e inicia transformação. Sinclair Ferguson vai dizer que a luz de Cristo não é só um refletor externo. Não é um refletor. É uma nova vida que começa a brilhar de dentro para fora. A luz de Cristo domina-nos de forma a transformar e operar mudança. Operar um contexto de conversão. Conversão é isso. A gente vinculou com uma experiência religiosa. E não deixa de ser na ordem do processo de salvação. Eu queria que você pensasse em conversão como mudança de rumo. No carro, quando você está indo numa direção, num determinado destino, e lembra, esqueci o relógio em casa, esqueci o cartão. O que faz? Uma conversão. Aqui no Pará,
Em outras localidades do Brasil, verdade seja dita, se costuma muito usar uma outra expressão para isso. Como é que se fala? Vamos ver se alguém atenta aí. Vou ali dar um balão, né? Não é aniversário de ninguém, você vai dar um balão para alguém. Vou dar um balão, né? Dar o retorno, a volta, a mudança de rumo. Isso é conversão. De muitas imagens e ilustrações, quando eu falo sobre esse tema, sempre me chama a atenção aquela do peixe nadando na direção contrária do cardume. Nós não estamos mais na direção do mundo, nós estamos na direção contrária. A conversão implica em mudança, em transformação. E Cristo, sendo a luz, reflete em nós quem nós somos, não para que fiquemos num ambiente contemplativo. Gente, lamentando ad eterno. Que péssimo, olha só onde eu estou. A luz está lançando o foco, a nossa sujeira, nosso pecado, a nossa perversidade. Você não vai ficar ali olhando aquilo para sempre. A luz te mostra isso para que você abandone, pois é Ele mesmo que nos tira desse lamaçal e nos conduz para uma vida santa, nos dando uma nova roupa, uma nova identidade. Coloca-nos um anel no dedo, calça sandálias nos nossos pés. Antes escravos comendo alfarrobas de porcos, agora nós somos chamados de filhos. E sentamos à mesa com o Pai, adotados pela obra da justificação. A presença da luz de Cristo expõe, mas também transforma. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, no verso 12, parte número C, depois de ter dito, ser Ele a luz do mundo, depois de ter dito, ser Ele expositor da condição, porque aquele que anda com Ele não andará nas trevas. Agora nos diz, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus como luz, é luz que conduz à vida, é uma salvação completa. Mudar a nossa circunstância aqui é uma etapa de um processo que se consumará. Pois, se diferente disso eu percebo a obra da salvação como a mudança da minha vida para aqui e agora, eu não compreendi o processo todo. Eu não compreendi o que de fato Cristo pretendeu quando me resgatou da minha esteira de perdição. Ele não nos resgatou para vivermos uma vida melhor aqui. É isso mesmo. Ele não te resgatou para você ser mais bonzinho aqui. Isso é uma consequência do objetivo final, que é sermos glorificados. Quando o pecado já não terá mais circunstância alguma de influência nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, na nossa experiência de sermos completos mais uma vez. Pois até então estamos apenas ansiando o que haverá de vir. Quando na sua glória eterna, aí sim nós entenderemos o que é viver, o que é ser feliz, o que é ter alegria. E o que experimentamos como igreja, dia após dia, no convívio, na partilha, enxugando lágrimas, sorrindo, celebrando, mas também com angústias, com lutas, são antevisões, como amostras grátis, mas nesse caso não grátis, porque custam um alto preço. Para que saibamos que o que vem é ainda muito melhor. É bom estar na igreja louvando, adorando ao Senhor. Imagine no céu, com os anjos, com irmãos do passado, do presente e do futuro. O tempo se encontrando numa grande bodas do Cordeiro. O casamento, porque o noivo encontrará sua noiva. É bom estarmos ajudando uns aos outros, experimentar o cuidado de Deus na fraternidade cristã. É ótimo. Mas imagine só quando nem mesmo o pecado existir para influenciar as nossas amizades, o nosso companheirismo, a nossa caminhada. Tudo às claras, porque a luz, ela está nos conduzindo para quê? Para a vida. Jesus promete mais que orientação moral. Jesus promete mais do que orientação para a vida e mudança para o agora. Jesus promete vida, a expressão luz da vida.
Para aqueles que não andarão mais nas trevas, porque foram transformados, agora andam na vida, na luz da vida. Indica que essa verdadeira vida só é possível na presença dessa luz salvadora. Quem lhe segue, ele diz, quem me segue não andará mais nas trevas, mas andará na vida. Pelo contrário, terá a luz da vida. Sem Cristo, o homem pode existir, pode ser bem-sucedido, pode fazer grandes legados, construir uma história digna de nota em livros e menções honrosas, mas nada disso vale nada sem a presença de Cristo e a conclusão plena dos seus propósitos em nós. Você pode acumular experiência e permanecer ainda assim morto espiritualmente. Você pode ter muitos títulos, realizações. Você pode viver uma vida piedosa, uma vida orientada pela caridade e ainda assim se perder. Porque não é o que você faz, é o que ele fez por você. Sem Cristo, o homem só existe. Com Cristo, aí sim, ele vive. Vida, Cristo aqui associa a luz, que é Cristo. Isto é, sem Cristo, que é a luz, nós podemos ser conduzidos por caminhos que até aparentam ser proveitosos, mas que ao fim nos conduzirão para a ruína. Ele é a vida, iluminando o caminho para Ele mesmo, pois Ele é a própria vida eterna, depositada em nós no penhor do Espírito Santo. A luz que conduz à vida está fortemente associada, eu preciso dizer a você, com o apelo messiânico desde os antigos profetas, anunciando como em Isaías 9:2, falando do nascimento do príncipe da paz, um povo que estava se avizinhando de um período de grande dor, do exílio, durante 70 anos na Babilônia. E Isaías promete que aquele tempo de grandes trevas, a noite polar dos judeus, que durou mais que 60 dias, seria cessada, seria terminada com o nascimento de uma criança que na realidade era o Filho unigênito de Deus. Diz o profeta, para o povo que andava em trevas viu-se grande luz. Que luz é esta? É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa é a luz. Esse foi o que fez encerrar-se um período de longas e terríveis trevas do povo com o qual ele fez aliança. Em João capítulo 12, verso 46, o próprio Cristo vai mais uma vez nos dizer que veio como luz para o mundo, vida, salvação. Richard Sproul, teólogo que já nos deixou, dizia que ser salvo é ser transferido do domínio das trevas para o reino da luz do Filho de Deus. Se ele nos fala no seu livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, fora de Cristo há existência, fora de Cristo há prazer, fora de Cristo pode haver alegria, mas existência é tênue, é passageiro. Satisfação, prazer, também para nós aqui é terreno, como também alegria é um sentimento que dá e passa. Cristo tem para nos apresentar vida, que é diferente de existir. É mais integral. Envolve corpo, alma e espírito. Envolve o homem como um todo. No rumo de um projeto ainda maior, de planos e obras ainda maiores, que é a salvação e a vida no céu que nos está reservada. Melhor dizendo, nos novos céus e nova terra que Ele tem preparado para nós. Moradas celestiais. Para o crente, para aquele que anda na luz de Cristo, há mais que prazer, que é experimentado na circunstância das nossas imoralidades, da nossa carne. Em Cristo há satisfação que nos completa, não apenas nos dá um prazer que é revestido de culpa. E em Cristo, algo maior que alegria também nos é apresentado quando seguimos em sua luz. Para os que estão em Cristo, alegria é pouco.
Alegria é terreno, é frágil. Ele nos traz um conceito muito maior, uma experiência muito maior. Felicidade. Você pode até pensar que são sinônimos, mas não são. Alegria é uma evidência da felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Conclusão, meus irmãos. Cristo é a luz da vida, é a luz do mundo, luz prometida, luz manifestada, luz celebrada. Desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, Deus se revela constantemente como luz para o seu povo. Então isso não é uma novidade na declaração de João 8,12. A coluna de fogo que guiava Israel no deserto era um tipo de Cristo. O candelabro no tabernáculo brilhando continuamente diante da representação da presença do Senhor era um tipo de Cristo. Isaías anuncia que uma grande luz raiaria sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Isaías 9,2. E Malaquias também profetizou que aquele que nasceria para libertar o jugo de escravidão chamar-se-ia Sol da Justiça. Muito melhor que aquele que irrompe para terminar a noite polar em Tromsø, na Noruega. É o sol que faz para encerrar na sua obra toda a influência das trevas, do mal, do erro, do engano e da obscuridade, para que vivamos em esclarecimento, em vida e salvação diante da sua glória, pelos séculos dos séculos, cujo reinado não tem fim. Todas essas promessas se cumpriram em Cristo. Por isso ele diz-nos aqui como uma revelação sistemática de coisas que já haviam sido apresentadas para o povo de Deus ao longo do tempo. Eu sou a luz do mundo, não como um símbolo, mas como alguém, como o próprio Deus, que da parte da Trindade vem a nós para nos resgatar. Eu sou a luz do mundo, mas não como apenas uma oferta, mas como o próprio que adentra na nossa escuridão e carrega sobre si o juízo das nossas trevas, a escuridão das nossas iniquidades, ressurgindo como luz vitoriosa que jamais se apagará. Veja comigo o texto de Apocalipse, capítulo número 21, meus irmãos, nessa luz que jamais se encerrará, trazendo-nos para nós rica esperança naquele dia, quando então não precisaremos mais lidar com as trevas, não precisaremos mais lidar com a influência do mal, do pecado e das nossas fraquezas, porque o próprio Deus iluminará a cidade. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E vem nos falando desta cidade, como ela será, nos versos de número 9 em diante, falando-nos então dessa consequência de vivermos. Verso 23 vai nos dizer: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu sou a luz do mundo. Dos antigos como esperança, dos discípulos como testemunho diante dos seus olhos, para nós como confirmação do que já veio e esperança da luz que ainda virá diante dos nossos olhos sem fim por toda a eternidade.
todas essas promessas se cumprem em Cristo. Ele é o destino final de todas essas promessas. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, falar de ceia é falar de luz. Tem tudo a ver. Lembramos que aquele que é a luz do mundo entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para tirar a você e a mim do tempo de trevas, do domínio da escuridão, da noite polar que espiritualmente nos trazia algemas. O pão e o cálice não têm luz própria, nem irradiam nenhum tipo de glória resplandecente, mas apontam, confirmam e selam a obra daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. João Calvino, falando nas Institutas sobre a ceia, veja só, nos diz assim: na ceia, Cristo se comunica a nós para que participemos de todos os benefícios de sua morte e ressurreição. Por isso chamado meio de graça. Não deixa de ser suco da uva e pão, mas transmite espiritualmente os benefícios da obra redentora de Cristo, que não é repetida, já foi realizada de uma vez por todas na cruz do Calvário. Aqui, meus irmãos, na comunhão da mesa, aqui, meus irmãos, na comunhão da ceia do Senhor, nós celebramos que não pertencemos mais à noite espiritual, nós não pertencemos mais àquele período de obscuridade, nós não pertencemos mais ao tempo de escuridão que pairou no nosso passado, porque eu e você, agora, e de uma vez por todas, e pela obra de Cristo, somos chamados povo da luz. O povo da luz. Ao comer o pão, nós nos alimentamos daquele que é a luz do mundo, que brilhou nas trevas, que venceu as trevas e que nos conduz passo a passo para Apocalipse 21, 23, quando veremos diante de nós o Cordeiro como lâmpada da Nova Jerusalém. O que eu posso fazer com isso, com esse aprendizado? O que eu posso fazer com essas realidades que vimos nessa noite? Primeiro, reconheça suas trevas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Reconheça suas trevas. A luz expõe. Há muitas áreas das nossas vidas que nós temos nos esforçado para tentar manter bem longe da luz. Bem longe da luz. Me chama a atenção, para quem tem carro, ou moto, qualquer tipo de veículo, sempre vai ter também, senão não tem moto. Então tá guardando na garagem e não anda. Tem arranhão, tem sujeira, não é verdade? Não é não, Bruno? Tem uma batida, aquela raspada na coluna do condomínio, aquela coisa assim, acontece. Para os melhores motoristas e condutores. E aí, a gente costuma dizer de vez em quando, né? Rapaz, você viu aquele arranhão lá? Eu falei, peraí, mas tá de manhã ou de noite? Porque de noite não dá para ver. Né? Como dizia aquele antigo jargão popular. De noite todos os gatos são pardos. Então, para dizer o quê? As características marcantes e distintivas não vêm aos olhos, porque está difícil de enxergar. E na nossa vida, queridos? E na nossa vida? E na nossa rotina? O que é que a gente está deixando só para exibir de noite? Porque não dá para ver. O que é que você tem mantido longe da luz de Cristo? Segundo, siga a luz todos os dias. Não dá para seguir a luz de vez em quando. Não dá para seguir a luz só quando der vontade. Não basta ver a luz. É preciso andar nela. Veja, ele diz, andarão na luz. Pelo contrário, andarão na luz da vida. Obedeça a palavra, que é esclarecimento, que é fonte de luz para nós. E em terceiro lugar, viva como um filho da luz.
como alguém que pertence ao povo da luz. O mundo precisa perceber na sua vida reflexos daquele que é a luz do mundo. Não apenas em palavras, mas também em ações. Não apenas na expressão da nossa fé, como também na expressão da nossa vida. Viva como um filho da luz. Nessa segunda Santa Ceia do ano, meus irmãos, Jesus quer nos relembrar e afirmar: eu sou a luz do mundo, prometida pelos profetas, manifestada em Cristo, brilhando na cruz, celebrada na mesa e recebida pela fé. Que Deus nos abençoe. Nesse contexto, nós queremos chamar o nosso grupo de louvor, que vai entoar um cântico especial de aplicação para esse tempo onde estivemos diante da mensagem do Senhor para as nossas vidas. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Esse cântico nos convida a pensar, e ele vai ser entoado nas 16 celebrações de ceia que nós teremos esse ano aqui na IPA. Porque Jesus, ele não apenas nos oferece, ele é a luz. Ele não vai nos dar a luz, ele é a própria luz. Tudo o que Cristo oferece, ele é o pão da vida, luz do mundo. Ele é aquele que sacia as nossas maiores e mais profundas necessidades. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, verso número 35. No deserto de eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, porque estou no coração. Ele é a luz. Derrama nele na vida e nosso jeito sede, porque Cristo no escuro de o dia veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele chega ao viver no escuro, o que escuro no mundo, meu coração. Que falha, barro que ainda faltava, abre a janela pra luz.
Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Tira o pecado do mundo, quando a esperança na terra do meu coração. Cristo, toca faminto, vinho espalhado e servido na cruz para todo cansado que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é a luz do mundo. Então, tira do faminto a sua fome. Quero chamar aqui à frente nossos presbíteros e regentes, com muita alegria hoje, pela presença de todos eles e do nosso